uma correria, né, essa semana. Depois de muito tempo eu fui pegar a onda hoje, né? E aí quando eu chego lá, não tinha onda. Não tinha, simplesmente não tinha. Acabou. E eu fiquei remando para um lado, remando para o outro. Pelo menos eu dou uma exercitada. E remava para um lado, remava para o outro, né? E o mar totalmente, como a gente diz, né, na linguagem nossa, estava flat. Ou seja, não tinha nada, estava zero, né? E eu comecei a falar com Deus, ali sentado na prancha, esperando alguma coisa que não vinha. Eu olhei para o monte, eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Aí eu olhei para as pessoas, havia as pessoas do outro lado, olhava para o mar, não tinha nada. E não tinha nem pessoa, que isso já é uma raridade, porque na água geralmente fica muitas pessoas, né? É uma briga para disputar uma onda. Mas dessa vez tinha o mar inteirinho para mim. E eu fiquei falando com Deus ali, perguntando para Ele por que, né, de tudo aquilo. E por que o Senhor não falava comigo naquele momento, né? E aí eu comecei a indagar: nossa, eu poderia estar fazendo tantas coisas. Eu saí lá da área continental, eu gastei gasolina para vir aqui debaixo desse sol aqui e nada de onda, né? Eu fiquei pensando. E aí eu comecei a imaginar, queridos, que Deus muitas vezes Ele age assim conosco. E aí veio o tema dessa mensagem, o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Pelo menos Deus me dá uma palavra, né, no mar, né? O silêncio, não tinha onda, mas tinha a voz de Deus no silêncio. E aí eu fiquei imaginando por que muitas vezes Deus, Ele se cala. Abre sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Tá tendo um coral aqui, tá bom? Há um coral celestial. Mateus 27, 46, diz assim: por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E vimos ali Jesus, ali na crucificação, já ali no Gólgota, na cruz. E naquele momento, havia um tempo antes, Jesus, ele tinha orado ali no Getsemane, quando ele disse: Senhor, se possível, aparta de mim este cálice, mas que se cumpra a sua vontade. E aí naquele momento, Deus estava cumprindo aquela vontade, a vontade dele, o plano perfeito da salvação dele na vida de Jesus e automaticamente nas nossas vidas. E aí eu fico imaginando, querido Deus, Jesus ali clamando, e para que o Senhor, Ele olhasse para o seu próprio Filho, para o seu Filho unigênito, para que Ele não olhasse aquela agonia nele na cruz, para que não visse aquele sofrimento. Eu imagino que ele ficou de costas, para não ver o sofrimento, a angústia, a agonia do próprio Senhor, ali na cruz do Calvário. E uma das coisas, querido, mais difícil de compreender na vida cristã, às vezes é o silêncio de Deus. É quando nós levamos uma causa diante dele e parece que nós não temos a atenção que nós gostaríamos de ter de Deus. É quando, por mais que nós clamamos, o tempo passa, dias vão passando e a resposta que nós precisamos, ela não vem. É quando muitas vezes, diante da angústia da nossa alma, ou angústia física, ou enfermidade, quanto mais nós clamamos, mais nós ouvimos o silêncio de Deus batendo em nossa cara. Parece que quanto mais nós temos intercedido e pedindo por algo, parece que cada vez mais esse algo está distante de nós. E nós perguntamos para Deus: Deus, por quê?
Porque o dia mau ele sobrevém nas nossas vidas. Porque o dia mau ele vem de repente sem esperar. Porque o dia mau é de um dia para a noite. Um dia está tudo muito bem e no outro dia parece que a tempestade ela assola as nossas vidas, as nossas casas, derrubando com as nossas estruturas, mexendo com a nossa família, tirando o nosso alicerce. Parece que muitas vezes nós perdemos o nosso chão. E aí nós clamamos a Deus e a única coisa que nós escutamos de Deus é nada. Nós muitas vezes não escutamos um espera. Muitas vezes nós não escutamos um não. Nós não esperamos, muitas vezes o Senhor, Ele simplesmente, Ele se cala. Então, amados, foi assim com o seu filho. Foi assim com o filho unigênito. Nem as expressões de dor, as expressões de luta, de sofrimento, de angústia ali na cruz do Calvário, fez com que o Senhor Ele falasse. Diferente de quando Jesus ele foi chamado ao ministério. A Bíblia diz que quando João Batista foi batizar Jesus, ele escutou uma voz que do alto, com um alto bom som, diz: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Eu fico imaginando Jesus, ele pensando: Senhor, fala comigo quando falou naquele momento do batismo. Fala comigo quando naquele momento que começou o meu ministério. Fala comigo no mesmo momento que está encerrando o ministério terreno. E o Senhor simplesmente se calou. Ele se calou. Então, amados, é duro experimentar o silêncio de Deus, queridos. É duro quando nós mais queremos ouvir a Deus, nós não ouvimos a nada. E em um dos meus acidentes, queridos, no qual vocês já conhecem, já sabem, foi um momento onde eu estava orando. É um momento onde eu evangelizava, um momento onde eu estava clamando, eu clamava a Deus dia e noite pela minha cura, mas eu não ouvia nada de Deus. Simplesmente o Senhor se calou. Queridos, só que eu não sabia, e eu comecei a entender, e eu comecei a aprender que no meio do silêncio, Deus, Ele está trabalhando. Eu quero te dizer, querido, que ainda que Ele não esteja falando nada aos seus olhos neste momento, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ainda que você não esteja vendo, não é para você ver, é para você crer, porque Deus, Ele está trabalhando. No meio do silêncio, Ele não parou. No meio do silêncio, Ele continua trabalhando. Tem momentos, querido, na nossa vida, como pais ou até como pastores, que não adianta nós falarmos. Quem já passou por esse momento? Queridos, há pessoas que às vezes elas estão com o coração tão machucado, estão num estado tão difícil, que não adianta nós falarmos. Há momentos que nós precisamos só orar. Porque se nós falamos, a pessoa acaba interpretando mal, ou então a pessoa acaba não aceitando aquilo, e ao invés de você ajudar, você começa a atrapalhar a vida dessa pessoa. Então, amados, porque nós, muitas vezes na nossa vida dos nossos filhos é a mesma coisa. O filho quer algo, ou o filho, ele decidiu alguma coisa, e se nós falarmos, queridos, ou com o nosso cônjuge, ou com nossa esposa, com o nosso esposo, há momentos que a Jobim fala isso: você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não vou fazer, vou fazer isso, isso e aquilo. Aí ela fala assim, que ela diz, né, que ela vai orar. E aí quando ela ora, tudo aquilo que ela tinha falado para mim, aí eu falo: poxa, Deus falou para mim isso, isso, isso e aquilo, isso e aquilo. Eu falei: mas não foi o que eu te falei? De repente de uma maneira diferente, mas foi o que eu te falei.
Então, queridos, muitas vezes não adianta nós falarmos, é porque aquilo que nós não falamos, é porque não é para nós falarmos, é para Deus falar. Então, querido, muitas vezes essas pessoas, elas precisam ter um encontro com Deus, eles precisam ouvir a voz de Deus, e não é a nossa voz, é a voz de Deus. E o silêncio de Deus, queridos, faz com que nós busquemos ainda mais Ele, e quanto mais nós buscamos a Ele, mais perto nós estamos dEle, e mais fácil nós alcançamos a resposta que nós tanto oramos e estamos buscando. Sabe, amados, as pessoas têm que entender que os problemas delas não são os nossos. Amém? O problema do Newton não é o meu, e não o meu também não é o dele. Nós, como amigos, como familiares, ou até mesmo como pastores, estamos para ajudar, estamos para aconselhar, estamos para orar, mas a responsabilidade de resolver é dele. Por quê? No sentido de que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós obtemos envolvimentos e experiências com Ele. Há coisas que não adianta eu falar, há coisas que você precisa experimentar. E há momentos na nossa vida que o silêncio de Deus vem, e muitas vezes nós, como líderes, ou como os pais, ou como amigos, querido, vou te ajudar em oração. Mas na verdade, a decisão precisa partir dela, a decisão precisa partir dele. Porque, queridos, há momentos que nós precisamos nos relacionar com Deus. Há momentos que Deus Ele quer revelar para nós aquilo que é oculto. Há momentos que Deus quer revelar a nós aquilo que só Ele tem para nós. Não é uma experiência minha e nem a experiência do irmão ou da irmã. É a sua experiência com Deus. E nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. E isso através de relacionamento. Jesus, Ele nos ensinou isso na passagem ali do caminho do Gólgota, no caminho para a crucificação. O texto diz que os romanos viram o estado de Jesus. Jesus, Ele tinha uma missão. Qual que era uma missão naquele momento? Era ir até o Gólgota. A missão era chegar até o lugar da caveira. A missão era chegar até o fim. Mas por causa de tantos açoites, por causa de tanto cansaço, por causa de tantos machucados, por causa de tantas feridas, eles estavam cansados, e os romanos viram que daquela maneira ele não ia conseguir alcançar o Gólgota, ele não ia conseguir chegar até o final, chegar até a missão. Então eles escalam Simão Cirineu para ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Querido, carregar a cruz era para Cristo. Carregar a cruz era para Jesus, não era para Simão. Querido, você tem esta cruz, essa missão, e essa missão é sua. E nenhum de nós podemos carregar um pelo outro. Cada um tem a sua. A cruz de Jesus representava o pecado da humanidade. A cruz de Jesus representava a dor. A cruz de Jesus ela era sua, ela era personalizada. Quando não, na verdade ela era nossa. Porque tinha o meu tamanho e o teu tamanho. E Ele levou sobre si. Mas, queridos, a missão dele era chegar até o Gólgota. Que na verdade servirá para cumprir o propósito que ainda que nós tenhamos ajuda, ainda que algum Simão Cirineu se aproxime de nós para ajudarmos em oração, para ajudarmos na questão do peso. Mas, amados, quem vai ter que carregar somos nós. O Tiago tem a cruz dele,
O Danilo tem a cruz dele, a Elisângela tem a dela, a Raquel tem a dela, eu tenho a minha. E ainda que o meu apóstolo queira me ajudar, ele não conseguirá, porque a cruz é minha e não é dele. O apóstolo Natanael, ele vai até me aconselhar, o apóstolo Natanael, ele vai até orar por mim, mas ele não vai poder carregar a minha cruz, porque essa missão é minha. Essa missão é minha. Porém, queridos, a cruz, ainda que pesada, irá nos levar mais para perto de Deus. Ainda que pesada, vai nos levar para o centro da vontade dEle. Ainda que pesada, vai nos levar para o propósito original. Ainda que pesada, vai nos levar para o DNA dEle. Ainda que pesada, vai nos levar para o centro da sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Querido, a cruz que eu levei, ninguém pôde levar por mim, ainda que a minha esposa me ajudasse, ela comprasse as coisas, trabalhasse, comprasse as coisas para casa, mas quem tinha que sentir a dor foi eu. Estou falando do meu acidente. Era eu que sentia a dor. É eu que tinha que orar pela restituição. Era eu que tinha que mergulhar mais profundo na palavra. Era eu que tinha que buscar mais a face do Eterno. Era eu. A função dela, ela me ajudava, me emprestando a perna dela. Ela me ajudava. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho mania de dormir assim com a perna na perna até hoje. Então ela me emprestava a perna dela, né? Então ela me ajudava trabalhando fora. Ela me ajudava buscando a Deus por mim. Porque, querido, eu estava enfermo em casa, mas ela não ficava em casa comigo. Ela ia buscar por mim e por ela. Eu fico olhando às vezes porque o marido não vai, porque a esposa não vai, fica em casa. Irmão, eu estava lá, fiquei 1 ano e 8 meses engessado. Pergunta qual foi o domingo que ela faltou para poder ficar lá. Ela ia buscar por mim, ela ia clamar por mim, ela dobrava o joelho por mim lá na frente, ela chorava por mim, cada pedido, cada apelo, ela se colocou na minha posição, ela orou por mim, chorou por mim, ela trazia mensagem para mim. Ela aqui, ó, na minha época era fita, trazia a fita, comprei a fita, Ricardo, aqui, ó, vamos sentar, assiste, escuta a fita. Ó, eu coloquei o CD dos louvores que tocou lá, eu peguei o CD, ó, eu comprei o CD dos louvores, coloca aí para você sentir. E aí, querido, eu entrava ali na sala, eu ligava os louvores, eu fechava os meus olhos e ali eu adorava o Eterno. Querido, está faltando isso nos dias de hoje. Hoje tem live, hoje tem tanta coisa, tanta facilidade, amado. Tinha um irmão que ele vinha lá do Morro do São Bento, com uma sacola na mão, com uma fita cassete para me alimentar. Eu falei, hoje eu vim te alimentar. Colocava as fitas para a gente ouvir, e ali era o meu alimento. E hoje, querido, as pessoas estão indigestas. Tanta coisa tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Telegram, tem no Facebook, tem no tanto lugar, queridos, que, meu Deus, acaba não vendo era nada. Acaba não vendo é nada. Então, amados, existe cruz, existe coisas que não é para o outro, é para nós. E no meio, nesse momento, enquanto nós estamos carregando a cruz, enquanto nós estamos indo em direção à missão, Deus, querido, Ele está falando e trabalhando no meio do silêncio. Queridos, outra coisa que me chama a atenção, às vezes não é Deus que está em silêncio, Ele está até falando, mas é que nós estamos tão longe e distante que não conseguimos escutar. Hoje eu estava falando, eu escrevendo essa mensagem, falando para o Lucas, me chama de pai. Ele olhou assim para mim estranho, assim, como assim? Ele estava do meu lado assim, me chama de pai, pai. Não, me chama de pai, pai. Pô, eu te ouço muito bem, eu falei para ele.
Mas será que se você falar no mesmo tom, você for lá na rotatória, praça rotatória, nesse mesmo tom, será que eu consigo te ouvir? Aí ele, claro que não, né? Assim é Deus. Deus, Ele está falando. Mas muitas vezes nós estamos tão longe que não estamos o escutando. Muitas vezes Deus, Ele continua falando e muitas vezes Ele está até gritando. Mas por causa da nossa distância dEle, nós não estamos escutando a sua voz. E muitas vezes é isso que tem acontecido. Se você abrir a palavra do Senhor lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, versículo 11, diz assim. Parte B aqui do versículo. Então, um grande e forte vento fendeu os montes, despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no meio do fogo. E depois do fogo, ele ouviu um vento suave e uma voz calma e leve. Queridos, o silêncio, muitas vezes nós, no meio do silêncio, nós confundimos a comunicação. Muitas vezes nós confundimos a comunicação. Querido, a intenção do silêncio de Deus é que nós chegarmos mais perto dEle. E quando nós estamos longe dEle, além de nós não escutarmos Ele, e quando nós escutamos de longe, nós não conseguimos decifrar a voz dEle. Ou nós não conseguimos, nós nos confundimos com a comunicação. O texto diz, queridos, que Elias, ele entrou ali dentro da caverna, depois de tantos feitos que Deus fez através da vida dele. E ele esperava Deus falar através de um redemoinho, ele esperou Deus falar através de um fogo, ele esperou Deus falar de diversas maneiras. E quando realmente Deus falou, ele não entendeu a voz de Deus. Porque a voz de Deus veio num vento leve e suave. E suave. Vimos, querido, nesse texto que Elias, ele estava esperando Deus falar de diversas maneiras, através do forte vento, através do terremoto, do fogo, mas Deus falou da maneira que menos ele imaginava. Queridos, muitas vezes nós esperamos Deus falar de uma maneira, e Deus, ele fala de outra maneira. O que nós precisamos ficar atentos aos códigos certos de Deus. Precisamos entender os códigos que Deus está falando conosco. Deus já falou, querido, com Moisés através da sarça ardente no fogo. Deus, querido, falou no meio de uma tempestade. Deus falou através de uma mula com Balaão. Deus falou através de um anjo com Gideão. Deus falou com Jonas através de uma aboboreira. Deus falou com Jó através de um redemoinho. Ou seja, Deus, ele tem várias maneiras de falar conosco, mas nunca como nós esperamos. Nunca como nós esperamos. Há pessoas, queridos, que vão lá no rancho dos profetas, porque eles querem ouvir Deus falar através de um profeta. Tem outros que vão lá na Bíblia e fazem uma loteria na Bíblia, ali uma roleta russa. Deus escolheu você. Fala comigo, Jesus, aqui, fala comigo. Aí ele ouve lá o texto que ele falou lá para Judas. O que tem que fazer, faça depressa. Ele foi lá e se enforcou. Então, amados, precisamos entender a voz de Deus.
Ele fala de diversas maneiras, mas quem é Deus é Ele e não nós. Nós não podemos falar para Deus o que Ele precisa fazer ou falar. É Ele que decide como Ele falar, da maneira que Ele falar, quando Ele quer falar. Ele fala, querido, de diversas maneiras conosco. Ele fala conosco através de uma enfermidade, como foi comigo. Ele fala conosco até através do desemprego. Ele fala conosco até através dessa crise conjugal que muitas vezes nós passamos e nós não estamos entendendo, mas Deus está no silêncio, querido, no silêncio Ele está trabalhando. No silêncio Ele está falando. Querido, e Ele vai usar, querido, uma placa de caminhão, Ele vai usar a vida do líder, Ele vai usar a vida do pastor, Ele vai usar um abraço, ainda que seja uma repreensão. A única coisa que depende de nós é nós estarmos atentos, é nós estarmos antenados, ligados, para ouvir a voz de Deus e distinguir se é a voz de Deus ou se é a voz do inimigo. Porque o diabo também fala. Fala ou não fala? Fala. Ontem eu estava conversando com uma discípula e ela dizendo para nós que estava no encontro com Deus. Estava no encontro da Nicole. E ela viu o inimigo materializado do lado dela. E foi falar com ela. E aí, como é que você está? Que ela tinha vindo do outro lado. Estou muito bem. Está muito bem. E a boneca? Estava falando do filho dela. Que ele estava fazendo de boneca. E ele foi falando à noite até provocar a ira dela. E ela começou a fazer xingamentos. E aí ele cascou o bico, deu uma gargalhada e sumiu. Porque realmente, queridos, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar a nossa paz. Ele vem, muitas vezes, ele vem disfarçado aí de anjo de luz, como a palavra fala. E aí nós muitas vezes confundimos a voz do inimigo com a voz de Deus. E talvez, querido, o inimigo, ele fale exatamente com a linguagem que você espera. Talvez o inimigo, ele fala do jeito que você quer. Talvez o inimigo fale quando você quiser também. Ele vai fazer do jeito que você quer. Porque o diabo, queridos, porque Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. O diabo não. O diabo, por ser um anjo caído, ele falará com a sua alma, porque ela tem uma natureza pecaminosa. Então ela vai falar aquilo que a sua alma, ela quer. Ele vai falar os seus desejos pecaminosos sexuais. Ele vai atentar, ele vai te dizer, assim foi com Jesus. Subiu lá no pináculo do templo, olha, tudo que você quiser, tudo aqui que você quiser, eu posso te dar. Se você cair daqui, a palavra diz que Ele dará a ordem aos teus anjos para que te guarde e proteja. O que você quer? O inimigo, ele vai falar, o que você quer? Quer um carro? É uma casa própria que você quer? O que você quer? Fala que eu te dou. Fala. É só se prostrar e me adorar, pronto. Não precisa ser de uma maneira explícita, não. Vamos fazer de uma maneira encoberta. Vamos fazer de uma maneira não tão revelada, para que ninguém descubra, só eu e você. E o inimigo continua fazendo propostas. O que é? É um homem? É uma mulher? O que você quer? Loira? Como é? Como que é? Fala para mim. Porque ele conhece os desejos da carne. Porque, querido, a carne, ela vai sempre tendenciar para os desejos da carne. E o Espírito, para o Espírito. Por isso que o Espírito Santo testifica com gemidos inexprimíveis com o nosso Espírito. Então, amados, a quem você tem dado ouvidos? A quem você tem dado ouvidos? Paulo diz
O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Miserável do homem que eu sou. Quando Deus, amados, Ele parece estar em silêncio, eu aprendo que eu preciso depender dEle. Quando parece que Deus está em silêncio, Ele nos ensina a depender dEle. Abre aí sua Bíblia no livro de Abacuque 1. Salvarás? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Até quando? O silêncio de Deus em meio, querido, a sofrimentos, nos revela o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos incapazes de dirigirmos a nossa própria vida. E por isso o salmista diz no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Só que você precisa entregar, querido. Muitas vezes nós entregamos e pegamos de volta, entregamos e pegamos de volta, entregamos. Querido, chegou uma hora, querido, que nós precisamos entregar, ou sofreremos as consequências. Então, Abacuque, ele entende aquilo que Deus falando no meio do silêncio, e no meio do silêncio, Deus, Ele clamando, até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei, e Tu não me escutarás? Quantos de nós fazemos essa oração, queridos? Até quando essa porta não vai se abrir? Até quando essa pandemia ela vai durar? Até quando eu vou precisar ficar fora do convívio social, distanciamento social? Até quando eu vou ficar nesse trabalho? Até quando sofrendo com essa situação? Até quando? Até quando? Abacuque, ainda no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira ela falhe, e os campos não mais produzam mantimento, ainda que a ovelha seja exterminada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, queridos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a clamar pelo figueira, ele começa a clamar pelos seus frutos, ele começa a clamar: Senhor, até agora os frutos não veio, Senhor, a fruta da vide ela não está germinando, ela não está crescendo, o fruto da oliveira está parado, os campos não estão dando frutos, Senhor, e agora eles não estão mais produzindo mantimento, as ovelhas elas estão exterminadas todas no curral, ai, não tem mais gado, Senhor, meu Deus. Aí chega uma hora que ele teve um encontro com Deus, no meio do silêncio, Deus ele falou com ele aprendeu que ainda que não tenha, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira ela falhe, e os campos eles não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Ainda que eu não tenha nada disso, ainda que as portas não se abrem, ainda que o carro ele não venha, ainda que a esposa não é a esposa que eu sempre sonhei, ainda que o filho não se tornou o homem de Deus que eu sempre orei, ainda que tudo isso não aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia me alegrarei no Senhor. É aquele louvor que diz, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Que mais?
Esqueci. Ou seja, Deus, Ele continua sendo Deus, fazendo, não fazendo, Ele é Deus, e nós adoramos a Ele não por aquilo que Ele vai fazer, meu irmão. Nós precisamos aprender a adorar a Ele por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Ele já fez. Ele já fez. Ele se entregou na cruz do Calvário por amor à minha vida e à sua vida, que se nós nos entregarmos, se nós entrarmos por debaixo desta visão, se nós obedecermos, nós alcançaremos a vida eterna com Ele, porque a vida eterna já foi decretada. Já foi decretada, ou no céu ou no inferno, já está decretado. Cabe a você agora optar pelo céu. Optar pelo céu. O silêncio de Deus talvez assim, querido, como Abacuque, você tenha chegado aqui se perguntando: Senhor, até quando? Até quando? Até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Até quando essas coisas não vão acontecer? Eu quero te dizer, querido, não se desespere. Ele está trabalhando no silêncio. Ele está trabalhando no silêncio. E no final, você vai aprender a depender ainda mais dEle. Ô Lucas, acho que no final, se quiser colocar esse daí que eu cantei, que eu não cantei. Se quiser colocar esse. Ou que a tua mãe, como é muito sábia, ela com certeza ela já deve ter colocado. Ah, isso é legal. Então, amados, no silêncio, Deus está trabalhando. No silêncio, Deus está falando. Querido, talvez Deus fale ainda mais no silêncio do que no meio do barulho. Porque às vezes nós esperamos realmente que Deus venha numa chama de fogo, uau, e que abacate, que picanarabatou, que assim diz o Senhor, e Deus falou comigo. Às vezes, irmão, Deus fala com você numa brisa leve e suave, onde o Espírito Santo diz: receba o meu Espírito. Queridos, o silêncio muitas vezes é para consolidar a nossa fé e restaurar a nossa vida. O silêncio muitas vezes é para consolidar a nossa fé e restaurar a nossa vida espiritual, ministerial. É no silêncio. Se nós olharmos, queridos, o diabo, ele questionou Deus a respeito de Jó. E Deus falou assim: viste meu servo Jó, camarada obediente, íntegro, reto, temente a Deus, não se dobra diante do mal, se consagra por ele, se consagra pelo filho. E o inimigo fala: toca em tudo que ele tem, toca no seu corpo. E aí vamos ver se ele ele tem todas as bênçãos que você determinou para ele. Ele tem, ele espirrou, já está recebendo bênção. Então eu quero ver você tocando no corpo dele então, para ver se ele vai continuar te glorificando. E aí ele recebeu todas as bênçãos que ele tinha recebido de Deus. E no lugar dela ele foi dado desespero, foi lhe dado dor, foi lhe dado tristeza, foi lhe dado enfermidade, foi lhe dado inimigos, foi lhe dado tudo isso. Mas uma coisa, querido, é você na saúde reconhecer Deus, conhecer ou reconhecer Deus e ouvir falar. Outra coisa é de você andar com Ele. Eu disse ontem na festa do Hanukkah essa frase, que eu sempre costumo dizer, porque uma vez eu ouvi de um menino, que Deus mudou a vida dele lá na casa de recuperação. Ele falou: pastor, quando eu entrei aqui, eu conhecia a história de Jesus que minha mãe contava. Mas quando eu tive um encontro com Deus,
eu comecei a conhecer o Jesus da história, que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Sabe qual é muitas vezes o mal de muitos cristãos que conhecem a história de Jesus, mas deixam de viver e de conhecer o Jesus da história, de ter uma intimidade com Jesus da história, de ter um relacionamento com Jesus da história, queridos, e ficamos muitas vezes só no superficial. E assim a vida aconteceu com Jó. E uma frase, queridos, que Jó, ele calou a boca do diabo, está lá em Jó, capítulo 2, Jó 2, oh glória, Jó 2, 9, vamos lá no outro aqui, no 1:20, então depois de tantas catástrofes que aconteceram, ele perde a sua família, os seus filhos ele morre, ele perde os seus gado, ele perde tudo que ele tinha, ele pega uma enfermidade grave. Então no versículo 20 ele diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, tapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí da ventre da minha mãe, e nu me tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E aí, para encerrar de vez, queridos, com a dúvida de Satanás, no versículo 9, a sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Respondeu então Jó: fala como uma louca qualquer. Não, eu já estou acrescentando aqui, fiquei com raiva. Como fala qualquer doida, como uma qualquer doida, assim fala tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó contra os seus lábios. Recebestes o bem de Deus com prazer, mas o mal você não quer aceitar? E aí, querido, ele em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele falou mal de Deus, mas ele glorificou a Deus no meio da tormenta, no meio do silêncio. As atrocidades, as calúnias, as dificuldades, as tempestades começaram a sobreviver sobre a vida dele, mas em nenhum momento ele pecou contra Deus. Ele disse: aceitastes o bem de Deus com prazer e o mal não quer aceitar? Aí ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Em todas as coisas, Romanos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto diz: nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nem angústia, nem tribulação, nada, principado, potestades, nada pode nos separar do amor de Deus, aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia. Nada pode nos separar, queridos. E nestes momentos de luta e dificuldade, que a nossa fé ela é provada. Tem um louvor da Cassiana que diz: cada vez que a minha fé é provada, quem mais? Tu me deste a chance de crescer um pouco mais. Me ajuda aí, gente. Cadê os pentecostais da vida aí? Montanhas e vales, desertos e males, teu verso levo pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Mas diante de ti não se abrir o mar, me fazer andar sobre as águas, rompendo. Não é Cassiane? Não é. As vidas é do Renascer, né?
Nossa, esse louvor é da hora. Coloca aí, Lucas, esse daí. Eu vou querer esse. Quero esse aí. Esse daí é da hora. Amém? Você vai romper em fé, queridos. Você vai romper em fé. Você acredita nisso, amados? Você vai romper em fé. Então, amados, olha só. Falamos que amamos a Deus. E muitas vezes, amados, nos momentos mais difíceis, queremos desistir. Pode colocar aquele lá, ela falou, vai. Falamos que amamos a Deus, e nos momentos mais difíceis queremos desistir. Falamos que amamos a Deus, mas não conseguimos abrir mão da nossa carne. E o silêncio de Deus, querido, só fortaleceu Jó, ao ponto de ele, lá no capítulo 42, no final de tudo, de tanto clamor, de tanta oração, Deus ele se revelou a ele. E aí no versículo 5 do capítulo 42, ele diz, eu estou no Salmos, peraí. Jó 42, 5. Vamos 42, 1, vai, para, tem tempo. Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Quem é aquele que perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei e não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não compreendia. Escuta-me, dissestes, eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. E aí no 5, com ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Agora Jó não estava mais ouvindo Jesus. Agora Jó não estava mais ouvindo Deus. Agora Jó estava vendo ele face a face. Eu quero profetizar isso na sua vida, queridos. Com ouvidos, não mais você vai ouvir a Deus. Você vai ver ele face a face. Querido, quem sabe essa situação ter se levantado na sua vida e você não está entendendo. Mas não é para você entender, é para você crer. Porque Deus, ele no meio da tormenta, no meio do silêncio, ele está trabalhando ao seu favor. Querido, nós aprendemos nessa noite, eu quero falar para vocês alguns pensamentos. Primeiro pensamento: Deus trabalha no silêncio. Amém? Você pode não estar vendo nada, ouvindo nada. Fica tranquilo. Deus não está na rede não, tomando um suco. Deus está trabalhando, irmão. Segundo pensamento: no silêncio nós o buscamos e certamente o encontraremos. Terceiro pensamento: no silêncio ouvimos a sua voz. Quarto pensamento: no silêncio precisamos tomar cuidado para não confundir a sua comunicação. Para ver e distinguir se é Deus ou se é o inimigo que está falando. Quinto: no silêncio aprendemos a depender de Deus. Amém? No silêncio nós aprendemos a depender de Deus. E sexto: o silêncio nos levará à restauração. Deus, ele tem restauração na sua vida ministerial. Deus tem restauração para o seu casamento. Deus tem restauração para a sua vida, pela sua saúde, sua vida física. Deus, ele tem restauração, e é no meio do silêncio
que você vai ouvir a voz dele. Talvez a voz dele não seja no meio do fogo. Talvez a voz dele não seja no meio do terremoto. Talvez não seja da maneira que você espera. Mas a voz dele vai vir da maneira que você precisa. Não vai ser da maneira que você espera, mas vai ser da maneira que você precisa, porque o Senhor, Ele conhece o teu coração. Deus conhece o seu deitar e o seu levantar. Querido, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Levante as tuas mãos, querido, e declare no mundo espiritual e diga: eu recebo. Amém? Diga: eu recebo, queridos. Deus, Ele vai fazer. Então fica, mas está demorando, querido, não tem problema. Você está na comunidade apostólica Kairos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vai vir no tempo certo. Vai vir quando você menos espera. Você vai achar até normal, mas querido, não é normal, é anormal. Porque Deus, Ele vai fazer algo sobrenatural. Se você crê, querido, dê uma salva de palmas a Jesus e fique de pé. Vamos falar com Deus nesse momento. Glória a Deus. Amados, eu não sei se Deus, Ele falou ao seu coração nessa noite. Quem sabe você que aqui está como eu, estava falando com Deus: Deus, cadê o Senhor? Deus, eu tenho orado. Deus, quanto mais eu tenho orado, parece que as coisas não estão claras. Parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que eu não consigo ver. E o Senhor, Ele olhou para mim e disse: estou eu trabalhando. O Senhor está olhando para você e está dizendo: ei, ouça a minha voz. Ainda que esteja no silêncio, você não precisa ver, você só precisa crer. Você só precisa crer, porque quando você crê, você vai ver. Quando você crê, você vai ver. Quando você crê, você vai ver. Os seus olhos vão ser abertos. Mas você precisa tomar posse e se movimentar debaixo desta palavra. Chegou o momento, querido, de restauração. O que Deus, Ele tem falado ao seu coração, queridos? Aquele permanecer até o fim, esse vai receber a coroa da vida. Mas precisa permanecer. Permanecer aonde, pastor? No propósito. No propósito. Viva Ele todos os dias da sua vida. Porque Deus tem um tempo Kairos para a sua vida. Feche seus olhos. Vamos adorar a Deus.